Fala pessoal, fiz com o Thiago Ival, questão 40 para ingresso no CFL CBMERG em 2023. Vamos lá. A figura a seguir representa, em um gráfico cartesiano, como a velocidade escalar de uma partícula em movimento varia em função do tempo. Então, nós temos aqui um gráfico de velocidade em relação ao tempo. Isso quer dizer que a velocidade evolui conforme o tempo, né? Quando ele mediu no primeiro horário, a velocidade do objeto era 12 quilômetros por hora. Passou-se algum tempo, né? E ele mediu a velocidade do objeto e era 72 quilômetros por hora. O que ele está perguntando aqui? A velocidade escalar média dessa partícula entre os instantes T1 e T2 foi de... Bom, para que a gente consiga resolver essa questão, a gente precisa entender algumas coisas aqui. Bom, qual o conceito de velocidade média? Velocidade média é nada mais do que uma distância sobre um tempo, beleza? E não importa o que aconteceu nessa distância, se ele acelerou, se ele desacelerou, é simplesmente a distância que ele percorreu dividido pelo tempo e ponto, beleza? Agora, Thiago, como é que eu calculo isso olhando para um gráfico? Bom, é muito simples. Quando eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, eu consigo calcular o deslocamento que ele teve apenas calculando a área do gráfico aqui. Então, entre os instantes T1 e T2, ele teve esse deslocamento aqui. Então, eu posso escrever que a área sobre o gráfico é o ΔS, beleza? Então, que figura geométrica que é essa aqui? Isso aqui é um trapézio. Então, a área do trapézio, vou botar aqui, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, beleza? Bom, nesse trapézio aqui, quem seria a base maior? A base maior seria 72 quilômetros por hora, beleza? Esses dois segmentos de reta possuem o mesmo tamanho. A base menor seria de 12 quilômetros por hora, tá? Desse tamanho aqui também. E a altura seria T2 menos T1. Então, esse trapézio está deitado, tá bom? Então, eu consigo dizer o seguinte, que o nosso ΔS, ele é a área do trapézio, cuja base vale 72 quilômetros por hora. E a base menor vale 12 quilômetros por hora. E a altura do trapézio? A altura é esse comprimento aqui. Que comprimento é esse aqui? Você concorda que daqui até aqui, esse tamanho de tempo é T2, e daqui até aqui, esse tamanho de tempo é T1. Então, o que seria isso aqui? Seria T2 menos T1. É isso aqui, T2 menos T1, tá bom? Esse espacinho aqui, T2 menos T1. Então, a altura do trapézio vai ser T2 menos T1. Bom, isso tudo aqui dividido por 2, né? Porque eu só estou colocando para a nossa situação aqui da física, reproduzindo o que houve no gráfico aqui. Isso aqui é a área do trapézio. Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, agora vamos jogar esse ΔS aqui dentro, né? Quem é esse ΔS? Quem é essa velocidade, então? A gente vai melhorar e vai dizer que a velocidade média do objeto é ΔS, que ΔS é esse, 72 mais 12, beleza? Que dá 84 vezes T2 menos T1, dividido por 2. Só que agora eu vou ter que fazer o quê? Como eu coloquei dentro da equação da velocidade média, então velocidade média é ΔS, esse aqui é o nosso ΔS, eu também tenho que dividir por ΔT. Que ΔT é esse, pessoal? É justamente a altura do trapézio, esse segmento de reta aqui. Bom, que segmento é esse? É T2 menos T1. Então, vou colocar aqui, ó, dividido por ΔT. Beleza? Bom, então o que eu tenho aqui?
T2 menos T1 em cima, dividido com T2 menos T1 embaixo aqui. Vou cortar na caneta mesmo, tá? Então, o que que me restou? Me restou que a velocidade média do objeto vai ser 84 dividido por 2, que é igual a 42 quilômetros por hora, tá? Ah, Thiago, beleza. Letra C aqui. Ok. Pô, você deu uma volta inteira para achar essa resposta, mas existe uma equação que é a seguinte, que é a velocidade média escalar, nada mais é do que a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Existe essa equação sim, pessoal. Só que essa equação é para situações específicas em que a velocidade evolui de maneira linear. Ela faz isso aqui, ó, ela evolui em linha reta. Mas nos momentos em que ela tem um comportamento diferente de linha reta, como por exemplo, ela faz uma parábola ou então ela possui um comportamento senoide, essa equação aqui, velocidade média escalar, ela não funciona, tá bom? Então, qual que é o certo a se fazer? A gente tem que dar o nosso jeito de calcular a área sob o gráfico entre os instantes em questão, para que depois a gente divida pelo tempo, pela variação de tempo aqui e ache a resposta, entendeu? Então foi isso que a gente fez. Então, para essa situação aqui, é um trapézio. Para outra situação, eu poderia ter, sei lá, um triângulo aqui, ou então poderia ter simplesmente um quadrado. Mas a ideia, você precisa pegar que é o seguinte: para calcular a velocidade média escalar, eu preciso calcular o ΔS, que no caso aqui é a área sobre o gráfico, que é um trapézio, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal, que eu preciso de gente inscrita aqui para poder oferecer um conteúdo de maior qualidade, beleza? Fica com Deus, até